A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã de segunda-feira, né, meus irmãos? Que Deus abençoe nossa semana aí, nossos dias, né? Ô, Pai, abençoa todos nós, meu Deus, que precisamos, né? Precisamos das bênçãos de Deus, porque se não fosse Deus na nossa vida, né, meus irmãos? Nós não aguentaria, não, meus irmãos. A pressão, a opressão de Satanás, não. Mas Deus está conosco, né? Basta nós acreditar, basta nós confiar na palavra de Deus que Ele dá para nós todos os dias, meus irmãos. Olha, Deus, Ele é tão bom conosco que Ele dá sinais no céu, Ele dá sinais na terra, Ele está avisando o seu povo de um modo assim, surpreendentemente, né, meus irmãos? Mas muitos não crê. Meus irmãos, venha para Cristo Jesus, esse é o caminho da salvação eterna. Esse é o caminho certo da luz. Esse é o caminho aonde Deus pode nos dar descanso em meio à tribulação. Meus irmãos, você não tem ideia, noção do que é estar na presença de Deus e crer no Deus que você serve. Você não tem noção da paz que Deus traz para a nossa vida. Meus irmãos, hoje eu tenho paz. Hoje eu sou feliz mesmo com poucas coisas que eu tenho, meus irmãos. Porque eu tenho uma coisa maior, que é a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isso não tem preço nenhum que pague, meus irmãos. Venha para Jesus Cristo, venha para os caminhos de Deus. Meus irmãos, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo, a não ser nós pegar a nossa cruz, seguir a Jesus, acreditar em Jesus, ter fé em Jesus, independente da nossa situação, não soltar a mão de Jesus. Temos que estar preparado, porque o fim dos tempos está aí. Jesus Cristo está às portas. Meus irmãos, venha para Cristo. Você que não está nos caminhos de Deus, venha para Jesus. Se entregue a sua vida, os seus problemas, a sua família, tudo nas mãos do Senhor. Pegue a sua cruz e venha, siga Jesus. Olha, você está tendo a oportunidade hoje, nesta manhã, de vir para os caminhos de Deus, de se arrepender dos seus pecados, de se arrepender das suas vidas erradas e seguir a Jesus para ganhar a salvação eterna. Meus irmãos, o céu, ele é real, a salvação é real e o inferno é real. Amém? Todos aqueles que andam em desobediência, anda fazendo a vontade da sua carne, anda com idolatria, adorando homens, adorando fãs, sendo fãs de música, adorando imagens, fazendo aquilo que a carne gosta, só no pecado, só no erro, tem uma fornalha esperando a você. Vigia. Muitos estão dentro da igreja e mortos, espiritualmente falando. Por quê, meus irmãos? Porque não crê. Até muitos estão dentro da igreja, meus irmãos. Amém? Que vão perecer, que vão para o inferno. Por quê? Porque anda nos caminhos do Senhor pela palavra, pela obrigação de ir na igreja, né? Obrigado a dar um dízimo, e Deus não gosta disso, meus irmãos. Quando você estiver na presença de Deus, faça as coisas com amor, amém? Se você dá o dízimo, dá ofertas ossadas, dê com amor a Deus, com amor à obra. Não dê nada
para a casa do Senhor por obrigação. Não vá na igreja porque você está sendo obrigado, porque o outro vai falar, quem vai falar, não faça isso. Vá na casa de Deus, entrar em comunhão com os irmãos com amor. Amém, meus irmãos? Não faça nada que você não queira fazer, porque o outro vai falar. Amém? Meus irmãos, se você vai numa igreja, você dá o dízimo por obrigação, você dá a oferta ossada por obrigação, Jesus nem recebe. Amém? Por isso que tem muitos aí, meus irmãos, dentro da igreja, amém? Que diz ser cristão, mas não crê, estão paralisados, estão seguindo o curso da sua vida com os seus próprios braços, com seus próprios entendimentos. Meus irmãos, isso é muito sério. Você não tem noção de como é nós acreditar, nós ter fé e continuar nos caminhos de Deus. Deus traz paz, Deus traz providência na hora certa. Meus irmãos, Deus cuida de nós por completo quando nós acreditamos, quando nós lançamos a nossa vida para Deus e quando quem direciona a nossa vida é Deus, que nós obedecemos os direcionamentos do Pai. Amém, meus irmãos? Creia, meus irmãos. Creia, porque a fé remove montanhas. A fé, ela traz muitas coisas para a nossa vida que nós nem imaginamos, meus irmãos. Deus é tão bom que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém, meus irmãos? Continue crendo. Meus irmãos, creia em Deus, confia na palavra. A palavra de hoje se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 53 em diante, amém? Mateus, capítulo 13, versículo 53 em diante para a nossa segunda-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque até aqui Deus nos ajudou, amém? Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se-lhe dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e o seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem? Pois tudo isso e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Amém? E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Você está vendo o que faz a incredulidade quando nós somos incrédulos, quando nós não confiamos na palavra e não acreditamos em Cristo Jesus? Deus não pode operar muita coisa na nossa vida, meus irmãos. Amém? Sem fé não entra no céu. Se você não crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, que Ele pode todas as coisas para fazer na sua vida, você não herdarão o reino de Deus. Sem fé não entra na casa do Pai. Por quê? Por que sem fé não alcança as bênçãos, não alcança a vida eterna? Porque você não está acreditando em Jesus Cristo, que Ele pode todas as coisas. Você não crê que Deus tem o poder de mudar a sua vida, de trazer providências para a sua casa. Você não crê que Jesus pode te curar. Meus irmãos, a incredulidade
sabe, desagrada a Deus. Por que que você acha que tem muitas pessoas que morrem dentro da igreja e não vê bênçãos, não vê maná do céu, não vive milagre, fica sempre na mesmice, está lá trabalhando com a força do seu braço e com a sua pouca sabedoria? Por que que Deus não abençoa muitas pessoas que estão dentro da casa do Pai? Primeiro, incredulidade. A pessoa ora, a pessoa jejua, mas não crê. Não tem fé que vai acontecer. Segundo, Deus muitas das vezes não faz milagre na vida da pessoa, deixa só no contra-gota, porque sabe que se dá uma benção maior, aquela pessoa vai se perder no mundo, vai sair da presença de Deus. Por que que muitos hoje não vivem bênçãos sem medidas de Deus? Porque anda certo na palavra, mas não crê em Jesus Cristo. Não crê que Ele pode mudar, não crê que Ele pode transformar. Amém? Tem muitos orando dentro da casa do Pai, clamando por saúde, clamando por uma transformação do filho, da filha, do marido, né, ou da mulher. Está lá clamando. Mas quando ele olha para a situação, ele fala assim, não vai ter jeito. Então o que adiantou a oração, se não crer? Meus irmãos, a situação nossa, que nós vivemos hoje, não define o nosso amanhã. Porque nós temos que crer. Eu estou passando por dificuldade, eu estou com problemas e você vem falar de fé? Sim. É nesta hora que nós temos que mostrar a Deus que nós cremos nele. É na dificuldade. É na dificuldade que Deus vai nos ensinar a cada dia mais acreditar nele. Meus irmãos, Deus é Deus de providência. E eu nunca vi um justo na presença de Deus que crê, que ora, que jejua, que acredita na palavra, ficar desamparado por Deus. Eu mesmo sou prova viva. Meus irmãos, depois que eu vim para a presença do Pai, depois que Deus me resgatou das mãos de Satanás no mundo, que eu andava errado, meus irmãos, Deus sempre está providenciando na minha vida. Deus provê na minha casa, na minha família. Deus está movendo as águas em prol das minhas filhas. Meus irmãos, basta nós crer, basta nós andar certo na presença do Pai e acreditar que Ele é maior do que o meu e os seus problemas. Não seja como muitos estão fazendo a obra de Deus com seus próprios braços. Porque, primeiro, não pede direção a Deus para nada. Segundo, não deixa o Espírito Santo agir. Não deixa, meus irmãos. Não. Você pode ir, tem muitas igrejas aí que não deixa mais o Espírito Santo ter revelação do Espírito Santo. Você pode ver que não tem. É uma igreja fria, vazia, oca. Só tem a palavra, mas não tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles vão pela palavra, igual os fariseus. Defende a palavra com unhas e dentes e faz tudo errado na presença do Pai. Não crê em Jesus Cristo. Não crê. Por mais que Jesus já mostrou que Ele é o Deus da cura. Por mais que Jesus já mostrou pessoas que estavam lá para morrer, Jesus, pela oração, tirou a morte daquela pessoa. Por mais que eles estejam vendo que Jesus é Deus de providência, de cura, Jesus Cristo veio não só para nos salvar, mas veio para cuidar de nós nessa terra que já é de Satanás, meus irmãos. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que colocar no seu coração. Jesus Cristo não veio
só para morrer na cruz por mim, por você, pela nossa salvação. Não. Ele veio por muito mais do que eu e você imaginamos. Meus irmãos, se não fosse a graça de Deus sobre nós, se não tivesse o Espírito Santo para nos guiar nessa terra, meus irmãos, nós não estaríamos aqui, meus irmãos. Satanás já tinha nos tragado. Meus irmãos, pare, analise, observe a palavra do Senhor. Jesus Cristo veio para nos curar, veio para nos transformar, veio para resgatar nós do mundo. Meus irmãos, ele me curou. Jesus Cristo, ele me curou. Bastou eu ter paciência, esperar no Senhor, acreditar, confiar. Eu depositei a minha fé, a minha esperança no Senhor e ele me curou da osteomielite, meus irmãos. Meus irmãos, o nosso Deus é muito mais do que eu e você pensamos ou imaginamos ou sonhamos. Meus irmãos, eu passei 9 anos tomando tudo quanto é tipo de antibiótico para matar essa osteomielite, meus irmãos. Pois bastou a mão do Senhor. Bastou uma palavra do Senhor sobre a minha vida. E eu fui curado. Para a honra e glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Sem fé não agrada a Deus. Sem fé dentro da casa do Pai, orando, buscando, lendo a palavra, andando certo com a palavra, não agrada a Deus. Você tem que ter fé e você tem que seguir os direcionamentos que Deus fala para você. Porque senão você vai trabalhar com a força dos seus próprios braços. Amém? Não vai vir bênçãos fácil para você. Porque você não acredita. Amém, meus irmãos? Quando nós confiamos em Deus, acreditamos no Pai e colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, e acreditamos que mesmo na dificuldade, Deus está na nossa frente. Deus é conosco. Deus vai nos ajudar. Deus traz providência, porque nós estamos depositando nossa vida nas mãos dele. E ele é fiel para cuidar de nós, meus irmãos. E ele tem poder para fazer muito mais do que eu e você imaginamos ou pensamos. Porque o nosso Deus é poderoso. Basta você crer. Basta você fazer oração acreditando que Deus é poderoso para ouvir e fazer na sua vida. Mas para isso, você tem que acreditar. Porque a incredulidade, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém? Na própria casa de Deus, de Jesus, na própria cidade onde ele nasceu, onde viram que Jesus fez milagres e prodígios, não acreditaram, bando de incrédulos. É o que tem hoje muitos dentro da igreja, que não crê, não tem fé. Muitos andam na palavra, mas não acreditam que Deus pode fazer. Meus irmãos, creia mais na palavra do Senhor. Não seja mais um incrédulo no mundo, mas creia que Cristo pode te curar. Creia que Cristo pode transformar o seu filho que está na rua, a sua filha que está no mundo, o seu marido que bebe, ou sua mulher que anda pelo mundo. Creia em Deus que ele pode mudar. Ore com fé, acreditando que a sua oração não é em vão, porque você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver coisas que até você duvidava que podia vir para a sua casa, sua família, acontecer. E você vai ver com seus próprios olhos. Basta você ter fé. Basta usar a sua fé que está dentro de você. Amém, meus irmãos? Porque desde a hora que o Espírito Santo te traz para ouvir a palavra dele, é porque você crê. É porque você tem fé. Então use a sua fé. Mas a dificuldade está na minha vida, eu não aguento mais. Ei, creia que Deus está com você.
Faça como Daniel na cova dos leões. Acreditou no Deus que ele servia. Faça como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mesmo indo para a fornalha 7 vezes mais, ele não desistiu de Deus e acreditou, teve fé. E a fornalha não queimou. Amém, meus irmãos? Nem as vestes. Isso é fé. É acreditar mesmo que a situação nossa esteja ao contrário do que Deus diz na palavra dele. Deus está falando que vai te abençoar. Deus está falando que vai te curar e está piorando. É o que aconteceu comigo. Quanto mais Deus falava que ia me curar, mais a perna ficava horrível, vazando, doendo, noite e dias. Teve vídeos aqui que eu até gravei e falei. Meus irmãos, eu não estou aguentando de dor. É isso, meus irmãos, é a fé. É a fé. A fé move montanhas. A fé, meus irmãos, temos que ter fé, temos que acreditar, temos que pegar a nossa cruz e seguir Jesus com paciência no Senhor, esperando pela hora dele na nossa vida, meus irmãos. Creia mais em Cristo Jesus, porque ele quer fazer na sua vida. Creia mais, coloque ele em primeiro lugar na sua vida, na sua casa, na sua família, que Deus venha em primeiro lugar. Ore com fé, acreditando em Deus, tendo fé em Deus, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante da sua santa e poderosa presença nesta manhã de segunda-feira, Pai. Primeiramente, Pai, para agradecer ao Senhor, Pai, por mais um dia de vida, mais um dia sobre a sua santa e poderosa presença, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo nosso alimento dentro da nossa casa. Obrigado pelas nossas filhas, nossos netos, nosso genro. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, nossa família, Pai. Pai, venha, Pai, visita cada um desses que estão comigo orando nesta manhã, meu Deus. Visita a casa, visita os filhos, visita o marido, a esposa. Visita, Pai, todos da família. E que seja feita a sua vontade na vida de cada um, meu Deus. Pai, preenche o coração dessas pessoas, Pai, de fé. Não permita que elas venham perder a fé, a esperança no Senhor, meu Deus. Porque sabemos que a espera no Senhor é cansativa, Pai. Oh, meu Deus, mas nós cremos que o Senhor vai mover na nossa vida. O Senhor vai trazer bênçãos sem medida nessa terra. O Senhor vai nos dar a salvação eterna, Pai. Oh, meu Deus, fortalece nós na fé, na esperança, Pai. Oh, Pai, traga mais confiança para nós na palavra do Senhor, meu Deus, pois precisamos de Ti, Senhor. Somos muito falhos, pecadores, Pai. Erramos, pecamos todos os dias, Pai. Somos fracos, meu Deus. Mas nós servimos um Deus que é poderoso, que vive e reina para todos sempre e que pode mover na nossa vida, Pai. Oh, obrigado, Senhor, por mais um vídeo, por mais uma palavra. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém, meus irmãos? Deus é conosco e a vitória é certa para aqueles que perseveram, que crê, que acredita em Deus. Amém?